Bom, gente, então a gente está começando aqui, gente que rala no mundo das artes, né? E a gente vai conversar com quatro pessoas que têm um trabalho incrível, vão contar um pouquinho da sua história, falar, falar exatamente o que você rala, e como que você faz. Então a gente vai começar com a Joana do Bock. Joana já está aí, né, Joana? Boa tarde, Joana. Fazendo boa tarde oficial. Boa Joana do tarde. Bock. Isso, já dando boa tarde oficial. Joana é engenheira agrônoma, especialista em agroecologia, e ela tem um projeto muito interessante, louco para ouvir também aqui, agroecologia e distribuição de alimentos a instituições de interesse social. Então, a gente está pedindo já para você se apresentar, e aí a gente está pedindo para todos os palestrantes que vão estar falando do seu trabalho, a gente vai pedir mais ou menos uns 10 minutos para você ficar à vontade, falar, e aí cada um falaria mais ou menos nesse tempo, e depois abrir para algumas perguntas, enfim. Joana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Fiquei sabendo que estava tendo uma oficina de produção de biscoito, né, antes da gente começar aqui. E o que a gente fala, né, com o nome de agroecologia tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com a produção de alimentos e com a possibilidade da gente criar receitas e fazer coisas gostosas e poder nos acolher, né? Como ser pensante, vivente na vida. Então, é um prazer muito grande estar aqui, poder partilhar com vocês uma experiência que é coletiva, né? Eu sou parte de um projeto, eu sou parte de um processo, e eu queria trazer para vocês umas reflexões, né? Já que estamos aqui nesse momento online, de perceber o quanto que esse momento que a gente está aqui não é tão bacana, né? Um momento bem desafiador. E perceber que esse momento que a gente está dificultando muito as pessoas de acessar a comida, né? Acessar o seu alimento. Ter acesso à alimentação de qualidade digna, né? Na sua mesa todos os dias. Hoje em dia, no nosso país, metade da nossa população está vivendo uma situação onde ela não pode comer com qualidade, né? Ela está vivendo uma situação de insegurança alimentar. E isso não é muito legal, isso não é uma coisa bacana, mas é a nossa realidade e a gente precisa trabalhar nela, né? E aí o que eu trabalho hoje vem de encontro a mudar e tentar mostrar outras formas e mecanismos de fazer uma transformação e de que a gente possa viver bem e ter acesso a uma alimentação de qualidade. Infelizmente, essa situação deixa a nossa população mais vulnerável a pegar doenças, né? Se a gente não tem acesso à alimentação de qualidade, a nossa imunidade não fica boa. A gente pode, às vezes, se alimentar de produtos que não nos abastecem, que não nos nutrem de verdade. Então, a gente pode ter situações de sobrepeso, obesidade e tudo mais. E isso também nos deixa mais vulnerável ao vírus, né, do Covid. E, infelizmente, a gente vive num modelo de produção onde isso é incentivado, né? Você produzir produtos que não são alimentos, que não nos alimentam e que geram essas pandemias que a gente vive hoje, né? Então, já existem estudos bem claros em relação a esse. A nossa Organização Mundial da Saúde já traz esse reflexo, onde as nossas pandemias acontecem 70% dos casos devido ao modelo de agricultura que a gente vive, que é o modelo do agronegócio, que é o modelo onde existe a monocultura, uma única forma de produzir alimentos, uma única alimento de produção, né, numa unidade de produção, com uma série de outros aditivos e venenos e tudo mais. E não é para a produção de alimento, é para a produção agroexportadora, em sua maioria. Ela causa o que a gente vive hoje. Então, hoje a gente está aqui refletindo sobre o que está gerando também a nossa realidade e como a gente pode transformar essa realidade, né?
E aí, trazendo agora para o nosso projeto, assim, para a nossa festa, assim, para mim é uma alegria estar hoje numa festa literária, a gente poder celebrar a nossa cultura, né? A gente poder celebrar a nossa vida, a nossa capacidade de se encantar pela vida. E a agroecologia, ela trabalha com isso, né? Ela é, de fato, a gente considera cada vez mais que ela é a poesia da agricultura, né? Ela consegue olhar para a agricultura como um processo de criação artística, assim, e de olhar para ela como a gente aprecia a natureza, né? Conectar a nossa capacidade de viver em diálogo com essa natureza, em conexão profunda com ela. Então, a gente começa a olhar para essa possibilidade de produzir alimentos e de nos nutrir de forma poética, né? A gente não vive só de nutriente, a gente vive também da nossa cultura e da nossa maneira de produzir o alimento, que eu acho que os outros companheiros vão falar melhor do que eu sobre essas experiências, mas a gente precisa produzir alimentos que sejam integrados à nossa cultura, né? Os alimentos que a gente gosta de consumir e comidas de verdade. Então, assim, é muito importante a gente poder trazer esse recorte para poder falar um pouco do trabalho que eu faço. E esse trabalho é um trabalho que tem o objetivo, né, de mostrar que é possível produzir alimentos saudáveis, diversificados, gostosos, coloridos e ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo gerar serviços, né, favoráveis à natureza, né? Então, a gente produz na mesma área vários tipos de alimentos e eles também possibilitam vários outros serviços, né, da natureza, de polinização, de recuperação ambiental. Hoje, membros da nossa equipe estavam lá plantando espécies nativas nos nossos sistemas agroflorestais e áreas de preservação. Mais de 120, acho que hoje 120 mudas foram plantadas, mas a gente tem muito mais para plantar. E é uma alegria muito grande, assim, nesse cenário tão difícil, estar num projeto tão bacana, né? E aí eu quero entrar agora logo no projeto, porque eu não vou me delongar e eu quero que a gente se conheça para além de tudo isso, né? O nosso projeto hoje é um projeto que trabalha de uma cooperativa, que chama Cooperativa Cooperar. Eu estou até com a blusinha, não dá para ver, ó, mas essa aqui é a nossa cooperativa. Eu sou uma das contratadas, né? Sou uma das funcionárias dessa cooperativa, mas eu sou membro de um coletivo, né? E isso é muito grato, assim, é um coletivo de trabalho muito coeso entre técnicos agrícolas, auxiliares de campo, engenheiros agrônomos, zootecnistas, biólogos, educadores, pedagogos, e todos nós temos um olhar onde o nosso trabalho é dialógico, né? A gente atua tecnicamente, mas a gente também faz formação em serviço e também constrói espaços de formação para que as pessoas aprendam e vejam que é possível, né? Não é só quem é especialista que pode produzir seu próprio alimento, né? Os alimentos são produzidos nos quintais, são produzidos pelas famílias há muitos e muitos tempos. E a gente pode produzir em vários espaços. Então, a Cooperar hoje trabalha, né? Ela é uma cooperativa que trabalha em vários espaços no Brasil, mas o meu trabalho específico, o nosso projeto que eu vim aqui hoje falar, é lá em Maricá. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, é uma cidade vizinha, fica a 60 quilômetros daqui do Rio. Esse projeto é um projeto onde a Prefeitura de Maricá quis estimular a produção de alimentos, quis estimular a segurança alimentar, que é a gente poder acessar alimentos de qualidade a preços acessíveis, e também preservar o meio ambiente, né? Então, ela fez um processo de licitação e a Cooperar hoje executa esse projeto, né? E aí, o que consiste esse projeto? Esse projeto consiste em a gente produzir em 2 áreas, cerca de 2,5 hectares de área. A gente produz de forma variada, integrada, né? Vários tipos de alimentos consorciados, a gente tem vários tipos de formas de produção. A gente recupera solo, a gente faz um diagnóstico dele para trabalhar em cima dele e vai escolhendo as espécies mais adaptadas e vai trabalhando em cima disso. A gente distribui esses alimentos nas unidades, nas instituições de interesses sociais. Então, antes da pandemia, a gente distribuía para as escolas municipais, que agora, infelizmente, estão fechadas, né?
mas a gente também distribui para os asilos, para as instituições filantrópicas, para casas de acolhimento, para LBV, que faz distribuição de cestas básicas, então a gente distribui os alimentos in natura, e a gente também distribui para as aldeias indígenas do município, entendendo toda a dificuldade que elas estão tendo hoje para se manter, né, no território e para produzir o seu próprio alimento também, os entraves que elas têm, né, desde o uso do solo à própria comercialização. Então, a gente faz isso tudo, né? Nós somos uma equipe de cerca de 30 pessoas e a gente também faz formação. Então, quem quer aprender sobre como plantar, como recuperar um solo, como fazer os tipos de consórcios, como estudar isso, como fazer a compostagem, que é a transformação dos restos de alimento em adubo do solo, e fazer essa produção integrada, a gente também faz formação em agroecologia. E aí hoje eu tenho a alegria de dizer que a nossa formação EAD, que a gente foi obrigada a aprender a trabalhar, como vocês aqui, né, como estamos todos aprendendo essas ferramentas online, ela está disponível no nosso site da Cooperar. Né? Então, qualquer pessoa hoje que queira aprender a plantar pode ir lá no site, assistir as aulas online, assistir o material, acessar a cartilha e ver a nossa experiência na prática, né? Então, a gente tem um canal de diálogo, né, que fala um pouco também de todas as ações que a gente trabalha, que é o nosso Instagram e o nosso site. E aí é isso, assim, o nosso desafio hoje é, de fato, entender os mecanismos de produção, né, da natureza e de formação do solo, manutenção da vida no solo, organização desses sistemas adaptados a cada realidade, porque dentro das nossas áreas de produção existem variações, né, de clima, de solo, de acesso à água e tudo mais, e de produzir em função disso. Então, é um processo eterno de descoberta e de rearranjos, né, dos nossos sistemas e formas de produzir. E hoje a gente já produz, assim, desde os tipos de batata doce variados, o aipim adaptado à nossa realidade lá de Maricá, que foi pego dos próprios moradores do município, banana, a gente começou a introduzir as frutíferas agora, que demoram um pouco mais. Oi? Por que a ficha é tão grande? Por que a ficha é tão grande? Porque tem muita gente com muita coisa, então precisa de ser muito grande para dar conta de tanta coisa bacana que tem para falar. Maravilhosa. E é muito bom, né? Ter tanta gente diferente falando, se ouvindo, né? Partilhando. Rubinho, seu microfone está fechado. Joana, o pessoal está pedindo para você já deixar esse site com essas para onde. Sim. Claro, eu vou botar no chat, gente. Pode deixar, vou botar tudo aqui. Aqui, Maravilha. ó, já colocou, né, que tem uma companheira da Cooperar que está aqui também participando. A Iranilde botou agora, isso. Maravilha. Exatamente. Joana, eu adorei, e daqui a pouco eu vou te perguntar com aquela coisa que a Globo fala, se agro é técnico, agro é pop. Bom, enfim, eu acho que é uma pergunta já para deixar, mas eu vou passar agora para a Tâmisa, tá bom? Tâmisa já apareceu aí, Tâmisa Caduda, ela é historiadora e empreendedora, e ela vai fazer um tema aqui interessantíssimo, que é Bom de Bolos, autonomia negra em diáspora a partir do alimento. Então, Tâmisa, aparece aí na imagem, estamos dando boa tarde a você, e a gente passa o tempo para você. A gente está dando mais ou menos 10 minutos para cada um poder falar. Show! Olá, boa tarde a todos. Eu saúdo aqui aos mais velhos, aos mais novos, peço licença para falar, peço licença a Exu para caminhar, né, conduzir todas as minhas palavras, que elas sejam bem compreendidas por vocês. Meu nome é Tâmisa, eu sou ex-aluna do SEAT, me formei em 2011, me formei em 2011, tive aula com o Leon, com essa galera toda que está aí, e fui convidada para falar. Tá, vamos lá.
A gente começa se apresentando e vem sempre os títulos, né? Mas eu primeiro me apresento como Thames, a filha da Baiana, que é uma vendedora de acarajé aqui de Santa Teresa, neta da dona Laide, que também era cozinheira. Me considero uma africana em diáspora, antes de qualquer coisa. E me intitulo, a galera gosta de falar empreendedor, né? Sempre colocam uns nomes novos e tudo mais para ser classificado, mas eu me considero uma africana mercante em diáspora. E me formei no SEAD, logo depois eu entrei para a História, por grande influência da Anitta e do Zé, que me ajudaram a escolher essas disciplinas, e acabei na Fiocruz. Alimentação dos escravizados no século XIX. E dentro dessa pesquisa eu venho entendendo o alimento como caminho de emancipação e autonomia negra, principalmente para mulheres. Assim que eu entrei na FRJ, eu comecei a vender brownies e trabalhava para alguns buffets de festa, trabalhava como garçonete. E em 2013 fiz minha festa de aniversário, fiz um bolo que fez muito sucesso aqui em casa e a galera começou a botar pilha para eu vender. Foi quando eu comecei a vender em 2014 na faculdade. E, em paralelo a isso, trabalhava como garçonete para alguns buffets. E criei a Bom de Bolos de 2013 para 2014. Um nome em homenagem ao Bonde de Santa Teresa, eu achei uma sacada muito massa. Eu acho que sopraram esse nome no meu ouvido, eu sei que não foi só ideia minha, eu agradeço muito a quem, em qual instância me deram esse nome de presente. Então, era uma homenagem ao bairro e uma homenagem também à caminhada da minha mãe, que vendeu acarajé durante muitos anos aqui. E eu criei o Bom de Bolos em 2014, no mesmo ano que eu entro para a FRJ. E lá eu começo a vender alguns bolos na faculdade mesmo e começo a fazer encomendas para fora, bem no começo. Hoje o carro-chefe da Bom de Bolo são os brownies. E eu lembro que em 2013, o primeiro brownie que eu fiz saiu duro que nem uma pedra. Eu joguei ele na parede e ele voltou. E comecei a empreender. E em 2016 eu conheci meu orientador, que é o Flávio Gomes, que é uma grande referência dentro da historiografia no estudo de escravidão, não só no Brasil, como em toda a América Latina, e é um ponto muito importante, que é um historiador negro. E a partir daí eu comecei a entender o que eu queria estudar, que era o alimento, porque do mesmo jeito que os bolos garantiam a minha autonomia, porque eu não tinha bolsa na faculdade nem nada disso, eu vinha ter bolsa só agora no mestrado, eu comecei a olhar para trás da minha história e fui entendendo que para mulheres e homens negros, o alimento é muito uma via de autonomia e emancipação. E aí não é só na venda, na produção, na distribuição. E se você for entender, né, o que é o alimento para pessoas pretas, ele garante a autonomia dessas pessoas, garante a sobrevivência dessas pessoas e garante a circulação e a manutenção de toda uma estrutura social. Eu falei, caraca, eu faço na prática o que eu estudo na teoria. E aí eu fui querer entender um pouco mais o que era esse alimento para mim, o que era esse alimento para minha avó, o que era esse alimento para minha bisavó, mas sem descolar da prática. E a Bom de Bolos foi crescendo e eu fui entendendo um pouco mais essa pesquisa e fui racializando ainda mais tanto a minha empresa quanto a forma que eu vejo a vida. Eu fui entendendo que para o funcionamento do Brasil como um todo, ao longo da história do país, enquanto colônia, enquanto império, enquanto república, ele não existe sem pessoas pretas, simplesmente. A gente que mantém, garante e faz esse país funcionar. E principalmente somos nós que alimentamos essas bocas e esses bolsos. E aí eu fui percebendo que, achei até corriqueiro, né, que o nosso evento dia 15 teve a comemoração pelos 133 anos da abolição, e aquela brincadeira lá que a princesa Isabel acha que aboliu alguma coisa. E aí fiquei pensando, né, tipo, nessa data tão simbólica, nesse período que a maioria da população preta já era emancipada, a maioria dos homens escravizados já haviam adquirido sua liberdade, boa parte dessa liberdade que homens negros adquiriram e mulheres também foi a partir do alimento, dentro de um esquema de escravidão de ganho. Então, eu buscar entender o centro do Rio e as dinâmicas de venda do alimento nesse lugar é eu buscar me entender. E dentro dessa minha pesquisa eu fui entendendo que eu estou fazendo um resgate e a manutenção da minha ancestralidade. Então, quando eu vendo os meus quitutes, quando eu merco, porque eu me considero uma mulher mercante, né? Quando eu consigo convencer o outro de comprar um produto meu, e quando eu entendo que o alimento, além de ser vias de emancipação, são vias de afeto,
que é uma forma de cuidado, eu consigo entender que eu me sinto viva, eu me sinto reconstruir vias de autonomia para mim, não só depender de uma estrutura social que existe. A Bom de Bolos começa a crescer mesmo, eu entendi que a Bom de Bolos tinha manutenção e capacidade de me manter e cuidar de mim. Em 2016 para 2017, quando eu entendi o que significava poder criar, produzir, vender e saber o retorno do meu alimento e o valor do meu trabalho, foi quando eu decidi investir mais na Bom de Bolos. Eu sigo na vida acadêmica, mas muito mais para entender o que é a minha pesquisa, entender o que é essa autonomia negra e como ela se dá, né, ao longo de tanto tempo, de tantos séculos. E fui entendendo que o alimento, para mim, sim, é uma forma de cuidado. E eu fui entendendo isso a partir do retorno dos meus clientes. Eu tenho algumas políticas práticas na empresa, e principalmente, quer dizer, a empresa sou eu toda, né? Eu vendo, eu divulgo, eu faço as entregas, eu faço o mercado, e eu fui entendendo que as mulheres, as negras de ganho, né, do século XIX, tinham a mesma dinâmica. E aí eu entendi, caraca, eu sou a minha empresa, então se a minha empresa sou eu preciso melhor compreendê-la e melhor vendê-la. E saber para quem eu quero vender. Então, o diálogo da minha empresa é totalmente racializado. Toda campanha que eu faço, a gente dá um desconto para mulheres e homens pretos, porque eu entendo que é necessário esse fortalecimento racial entre nós. A ideia é fazer a Bom de Bolos crescer, empregando outras pessoas pretas e conseguindo criar e estabelecer redes de apoio e de sociabilidade. E... Sofia, tudo bem? E hoje em dia eu entendo que... Mãe, encomendou muita coisa! Todos os móveis! Então, seguindo isso, é isso. Eu acho que esse é um pouquinho da Bom de Bolos, é eu compreender o que significa o alimento para mim, o que significa o alimento em comunidade, principalmente em comunidade preta, e ele é um elo conectivo entre as pessoas. E é uma forma de cuidado e de afeto. Essa é a Bom de Bolos. Maravilha. Tamisa, que delícia ouvir a história e louco para perguntar, e eu já sei que tem gente no site que vai preparar perguntas para você. Ai, tá, são histórias que a gente quer, a vontade de estar ouvindo. Aliás, eu estou até falando que depois a gente vai ter que fazer uma maior, para a gente poder conversar mais. Mas aí agora nós vamos falar com a Marisa Furtado e o Pedro Lobão, que são educadores socioambientais, e eles vão falar de mais um projeto de vida, mais um trabalho interessante, que também tem essa questão. Acho que todos os palestrantes de hoje vão estar falando sobre isso, sobre essa coisa mais artesanal de desenvolver o trabalho, e eles vão falar agora do projeto Mão na Jaca, hein? É interessantíssimo também, e aí eu vou pedir para a Marisa Furtado e o Pedro Lobão que tomem a palavra. Boa tarde aos dois, e a mesma coisa que eu falei com a Joana e com a Tamisa, para a gente tentar manter esses 10 minutos, até para poder abrir depois para as pessoas fazerem perguntas mesmo, tá bom? Então, entra em cena Marisa Furtado e Pedro Lobão. Boa tarde. Boa tarde, gente. Emocionada com a apresentação de vocês aqui. Tudo a ver com o nosso trabalho. Tamisa, vamos trocar figurinhas. Joana também. A gente tem muita coisa em comum mesmo. A gente montou uma pequena apresentação, porque às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim? Sim, estamos sim. Ok. Primeiro a gente queria se apresentar, né? Eu gosto também de dizer outras coisas, nós somos multifuncionais, né? E a gente brinca que nós somos um monstro de 2 cabeças. Então, assim, eu sou documentarista, sou cabeleireira também, há 30 anos corto cabelos, e o trabalho de pesquisa da gente é um grande trabalho de aprendizado. É um trabalho que fala muito dessas guinadas que a vida dá também, que a gente vai num caminho e de repente descobre que tem outro caminho e vai fazendo um percurso muito cheio de surpresas, né? E a gente começa, então, através dessa árvore que nos ensina. É uma árvore que mora na nossa casa,
nós coabitamos com ela e ela nos impulsiona para um caminho de generosidade, abundância e coletividade. Eu demorei muito tempo para perceber que a gente não estava fazendo um projeto tão autônomo da nossa cabeça, que sim, a gente estava sendo um pouco um veículo de uma jaqueira que tem potências e nos ensina coisas, e a gente é muito mais conduzido pela jaqueira do que o contrário. Apesar de a gente imaginar que é sempre o homem na frente, nesse projeto a jaqueira está na frente. Ninguém come uma jaca sozinho. É muito difícil debulhar e processar uma jaca sozinho, carregar uma jaca é pesado, então ela já nos coloca nessa questão da coletividade, né? Quando você quer comer uma jaca, você chama os amigos, quando você quer processar uma jaca também. Mas basicamente o que a gente trabalha é que todo mundo conhece a jaca é só a jaca madura. E a gente começou a trabalhar, quando a gente resolveu aproveitar essa jaca na sua integridade, não deixar nenhuma jaca ser jogada fora, a única maneira que a gente conseguiu fazer isso foi usando jaca verde, em pratos salgados. Porque senão tem uma hora que você se empapuça, você não consegue mais comer jaca. E a jaca verde, ela se transforma em qualquer prato, ela tem uma versatilidade enorme. Então, a jaca verde é o nosso caminho. Então, é muito interessante a gente estar aqui na FLIST, que é um espaço que a gente cavou há muitos anos, a gente tenta, porque tem jaqueira no SEAT, e a gente tentava chegar com mão na jaca no SEAT, e assim, com dificuldade do entendimento de que o alimento é cultura, de que a questão poética, né, está envolvida, a alegria, a comunhão, né? A questão política da alimentação, né? Exatamente, que comer é um ato político, né? Que são decisões que a gente toma todos os dias. E a gente sabe também que a árvore e a jaca tem uma pecha de ser fedorenta, a jaca cai na cabeça das pessoas. É muito grande. É o pé na jaca, a jaca tem visgo, a jaca gruda, a jaca fede. Ela é exótica, invade a Mata Atlântica, cheio de aspectos negativos que a gente vê quando falam da jaca, e a gente olha para a jaca apaixonado e diz assim, mas ela é tão legal. Então a gente começou a perceber que a gente tem maneiras de falar da jaqueira usando os lados positivos, né? E não só isso, assim, através das nossas pesquisas, a gente avança para uma questão histórica da jaca, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma conexão, Tamisa, muito legal, e até eu tenho muito interesse em conhecer o Flávio, porque a gente tem pesquisado a alimentação dos povos escravizados, e a gente conseguiu encontrar muitos indícios de que a jaqueira foi trazida ao Brasil com a intenção de alimentar a mão de obra escravizada. Ela foi trazida em 1682 pela primeira vez para a Bahia, direto de Goa, porque houve uma percepção na colônia portuguesa lá de que ela alimentava famílias inteiras. E aqui havia a cultura do açúcar, né, a exploração do açúcar com a mão de obra escravizada, e eles precisavam alimentar essa mão de obra, e a jaqueira, então, foi usada como foi usada a fruta-pão pelos ingleses nas Mas aí ela antigas. vem com uma cultura meio que a gente chama de cultura amputada, ou seja, na Índia, no sul da Ásia, tem 50 maneiras de comer jaca. Aqui só veio a fruta sem nenhuma instrução. Come aí, entendeu? Não tinha nenhuma cultura gastronômica junto da jaca. Quando é milenário esse assunto. Sofia, tem que desligar o seu microfone, Sofia. Depois você vai poder ligar. Tem que desligar, viu, Sofia? Mas então a gente percebeu isso, que chegou a jaca aqui e a gente não tem uma cultura gastronômica que não se apropriou disso que vinha junto, poderia ter vindo junto com a fruta. A gente acredita que isso não aconteceu porque eles não tinham interesse, né? Porque não havia, a jaca não era para a mesa do patrão, do colono, do patrão. Né? Então não foi trazidas as receitas, mas a gente também, na nossa pesquisa de campo, a gente nota que as pessoas com ascendência negra tem muito maior cultura de uso, por exemplo, dos caroços da jaca como alimento. Então, isso corrobora com o fato dela ter sido usada
até ontem, até hoje, como um recurso alimentar muito importante para pessoas em situação mais em vulnerável. situação de vulnerabilidade social. Bom, a gente estrutura o projeto em cima desses 3 pilares. A gente tem a educação socioambiental, a gente tem produção e vendas, que é o que dá a sustentabilidade econômica para a gente, e a gente faz esse lado de pesquisa e ativismo também. Isso tudo compõe o que é o projeto Mão na Jaca. Além da produção e venda, a gente também conseguia monetizar. No início, a gente fazia aulas presenciais gratuitas, foram 2 anos. E aí a gente começou a ser convidado para dar aula em alguns locais. Então, a gente conseguiu monetizar dando aulas, mas a pandemia jogou isso por terra, então nós produzimos umas videoaulas que nós estamos agora oferecendo gratuitamente até o final da pandemia. Isso vai aparecer mais adiante. Aqui a gente está dando aula para uma turma no Jardim Botânico, em 2020 a gente ainda conseguiu fazer isso, que é uma turma que tem de comunidades próximas do Jardim Botânico, é um trabalho bem legal que eles têm lá. E aqui embaixo a gente filmou as jacas sendo jogadas no lixo, né? Então, a gente fala sobre essa questão do aproveitamento de todos os recursos desperdiçados, né? A permacultura. E a gente entende que vidas humanas são desperdiçadas, né? Que cultura é desperdiçada e jaca é desperdiçada. Então, a gente usa a jaca para falar dessas coisas, né? E o ativismo é porque hoje a política pública nacional é de anelamento das jacas, das jaqueiras, nos parques, nas unidades de conservação. Essa foto mais feiosa é exatamente de uma jaqueira anelada e ela tem quase que sangra, essa resina. Fica muito dramático e a árvore basicamente morre por asfixia, né? E aqui embaixo a gente teve uma oficina que a gente fez um aproveitamento de um tronco de jaqueira que caiu, que teve que ser derrubada, e fizemos no Parque do Martelo uma atividade com um escultor que a gente convidou, que fizemos esse banco que está lá no parque. E a gente tem alguns parceiros que trabalham conosco nessas pesquisas, então a gente trabalha com o Laboratório de Biogeografia e Ecologia Histórica, que é o LABE, a gente trabalha também com a Rede Carioca de Agricultura Urbana, nós somos membros da Rede Carioca, e a gente está, por exemplo, nesse momento, contribuindo com o projeto pedagógico do Sertão Carioca, e com 3 quilombos que estão sendo abraçados por esse projeto Sertão Carioca na zona oeste do Rio. E Parque do Martelo, e a gente ainda monitora e dá mentoria em 2 condomínios, um em Copacabana, por incrível que pareça, e outro no Maitá, que são cheios de jaqueiras. Esse é nosso espaço em Laranjeiras, onde a gente tem o Clube da Felicidade e da Sorte, que é a nossa escola de aulas presenciais, que está em suspenso, está em obras agora. Essas são as nossas videoaulas que a gente está oferecendo gratuitamente no nosso site, que é o mãonajaca.com. Então, nessas aulas, a gente conta um pouco dessa história da jaqueira e a gente traz o beneficiamento da jaca, a gente ensina você a pegar na árvore e levar até a sua mesa. Aqui a gente tem, por exemplo, uma atividade de campo que a gente fez recentemente, que foi uma intervenção, uma ação no Parque Nacional da Tijuca, que foi um fato histórico, que nunca tinha doado jaca, nunca tinha sido feita uma coleta. A gente conseguiu fazer... As unidades de conservação não permitem coleta dentro. E a gente, então, fez essa coleta no sentido de criar mais segurança na estrada Dona Castorina. Porque caiu uma jaca na cabeça de um ciclista. Mas também a gente entende que é uma maneira da gente fazer o manejo das jaqueiras sem precisar cortá-las, usando os frutos. Sem precisar anelar e derrubar as jaqueiras ou até mesmo envenená-las, porque isso está acontecendo no Brasil inteiro nas unidades de conservação. Então, a gente tem um projeto que está começando a acontecer no Cerro Corá, aqui perto, inclusive do SEAT, para começar a fazer, a ensinar as pessoas, não só a usar a jaca como alimento, mas como geração de renda. Além disso, também tem o arvorismo, tem a poda, tem várias funções que as pessoas podem aprender. E aí, Joana, a gente tem uma demanda lá do pessoal de fazer plantio de hortas coletivas, e a gente vai conversar, porque a gente está com um pequeno grupo fazendo esse trabalho, tá?
Bom, aqui é para vocês morrerem de água na boca, para entenderem como é gostoso e como dá para fazer milhares de coisas maravilhosas com a jaca, jacalhau, barbecue, bolo de carne de jaca, casquinha. Jacarajé. Aqui eu tenho uma coxinha de jaca, o queijo feito a partir da castanha da jaca. Aqui é o shake de jaca que eu estou lançando, estou terminando de finalizar agora o filminho que vocês vão poder assistir. Kebab, pizza. Aqui é salpicão. Ceviche, salpicão, aqui feijoada. E aqui é a jaca processada e congelada, que é o que a gente vende. E é isso, pessoal. E basicamente... agora, agradecendo muito vocês, não sei se a gente passou do tempo. Um pouquinho só, eu acho. E muito bacana poder estar aqui, gente. Muito bom. Eu não estudei no SEAT, eu sou pai de aluna do SEAT, mas eu sou um aluno do SEAT de coração. Eu queria muito ser aluno do SEAT. Eu também. Eu morro de inveja. Também. Maravilha, maravilha, mas a gente vai ter chance de poder tê-los no SEAT também. Imagina, gente, foi sensacional ouvir vocês quatro falando sobre seus projetos. A gente ainda tem um tempinho para abrir para perguntas. Tamisa, depois não esquece de também botar o seu site, onde a gente pode procurar. E já viram que os três projetos se juntaram aqui da gente. Olha, vou conversar com você, vou falar com você. Rubinho, deixa eu só falar uma coisa para a Tamisa. Um outro aspecto, quando a gente fala de aspecto cultural e a gente fala também de simbólico, é a questão da Paocá, né? Que foi divinizar, que é uma divindade que é a jaqueira, né? A jaqueira, ela foi adotada como uma divindade pelos povos escravizados por ser essa abundância e essa mãe de todos, né? Então é muito lindo isso, e a gente tem entrevista já com o Meked sobre isso, a gente está avançando nesse caminho do simbólico também. Que maravilha, que maravilha. Bom, eu vou abrir, quem quiser fazer alguma pergunta, ou bota aqui no chat, ou pode... Aí, nesse momento, abrir o microfone e tomar a palavra. A gente tem um tempinho pequenininho e tem aqui umas perguntas também que eu recebi aqui também. Se não tiver, já tem aqui para perguntar. Leon, vai perguntar alguma coisa, Leon? Quer saber alguma coisa? Não, rapaz, achei impressionante da jaqueira. Parece até maconha, né? Maconha dá um monte de coisa também, né? Só que maconha é proibido, jaca não. Eu fiquei impressionado com isso. Beleza, Leon. Menino, eu fiquei... Esse final mostrando essas comidas realmente foram tentadores. Mas, enfim, Joana, deixa eu perguntar aqui, o pessoal... Joana, não, Joana, sim. Perguntaram aqui, agro é técnico, agro é pop? Você consegue responder? Não sei se foi uma provocação. Consigo. Eu consigo. Eu só queria fazer uma pequena costura de agradecer, porque realmente os temas e as experiências são bem inspiradoras e próximas, né? Essa cadeia, né? Nosso sistema alimentar e esse olhar emancipatório da autonomia dos povos e de como que a gente pode aproveitar o que está aqui, né? O que está disponível e fazer isso da melhor forma possível, se cuidando com afeto e com isso, para mim, é revolução mesmo, assim, né? Todos os dias. Então, agradecer, porque realmente eu acho que a gente vai ter muito para trocar, nem quero que se esgote, né? Mas eu acho que o agro sozinho, assim, esse agrotech, agropop, que é o que a gente mais tem visto nas propagandas midiáticas, e que, inclusive, ontem, ao vendo televisão, eu vi uma propaganda do agrotech, agropop, falando da agricultura familiar. Eu fiquei assim, nossa,
Eles querem chegar até aí falando que quem produz os temperos são os agricultores familiares. Daqui a pouco eu já estou assim, Deus o livre, não vem falar de agroecologia não, porque vai ser duro. Mas, assim, é muito importante a gente reconhecer que o nosso Brasil, o nosso país, né, a maior parte econômica dela é a produção agrícola. Infelizmente, é a produção do agronegócio. E aí, o que significa isso? Significa produzir soja para exportar, significa produzir cana para fazer álcool ou açúcar, de acordo com o que o mercado externo valorizar mais. Significa produzir milho transgênico para alimentação animal externa ao Brasil. E significa devastar a Amazônia, significa, e não só a Amazônia, como a Mata Atlântica e todos os nossos biomas, o Cerrado também. Então, é muito complexo a gente olhar, perceber que a mesma agricultura, o mesmo país, né, tem tem um grande sistema hegemônico e toda uma agricultura milenar que se mantém em resistência constante através dos povos e comunidades tradicionais, através desde os povos indígenas quilombolas e os agricultores familiares e camponeses, que se mantêm numa resistência cotidiana, né, de produção integrada à natureza, de produção do seu próprio alimento e de beneficiamento dele, né? Então, assim, a gente tem que ter muito filtro quando a gente olha para essas propagandas, porque, de fato, a nossa agricultura é incrível, a nossa biodiversidade é incrível, a nossa capacidade de produzir alimento em abundância e qualidade para a população é gigante, mas a gente tem um modelo industrial, exploratório e excludente, que é o agronegócio. Então, assim, o agro, infelizmente, ele é tech, mas ele não é pop, ele não é tudo. Na mas verdade, tem muita tecnologia envolvida mesmo. Joana, que eu recebi uma provocação que tem empresas que começam a dizer, olha, estão dizendo que agronegócio é técnico, agronegócio é pop, e aí aquela propaganda fica, e quando você fica ouvindo agronegócio, as pessoas fazem uma confusão. Aí mandaram essa pergunta para fazer. Não, e é importante, porque o que chega na televisão é o que chega na casa das pessoas, né? Então é muito legal a gente poder falar sobre isso. E, olha, tem uma outra coisa aqui, não sei, falando... Agrofloresta é pop. Isso. Tâmisa, eu também recebi aqui uma outra coisa aqui. Primeiro, para você não desistir da sua tese, do seu mestrado, porque acho que quando você falou, Tâmisa, deu a entender que o teu mestrado é uma coisa à parte. E que a pessoa... Ai, não perdi o nome, porque, olha, eu sou ruim desse, mas para que você falasse um pouquinho mais de como a sua ancestralidade influenciou tão decisivamente. Eu acho que você falou super bem, mas alguém pediu para comentar isso um pouquinho mais. Ô, Tâmisa. Ok, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a presença da Maria, uma grande amiga minha. Chantal está aqui, ela veio, eu te amo muito, amiga. Muito bem. Então... Maria, aparece aí para dar tchauzinho, pô, cadê? Maria, dá um oi. Gente, é uma mulher maravilhosa, ela estuda ginecologia natural. Maravilhosa, mongolona foda da porra. Desculpa o palavrão. Vamos lá. Duas coisas. Pedir desculpa. Foram duas coisas que vocês perguntaram, né? A tese, o mestrado. O mestrado é muito chato, mas a pesquisa é ótima. A vida acadêmica atrapalha o meu estudo e a minha pesquisa. Essa é a grande questão. A produtividade que a academia impõe acaba tirando o prazer todo da pesquisa, num todo. Mas eu não vou desistir, até porque eu tenho uma bolsa, né? Então não tem como desistir assim tão fácil. A conjuntura atual não dá para você simplesmente dispensar o valor da sua bolsa mensal. Mas eu não pretendo desistir também do mestrado, porque é uma forma que eu consigo acessar um pouco mais de forma organizada a minha pesquisa e conseguir entender o que é isso. E aí, essa pergunta já responde a sua outra pergunta, porque conforme eu tenho pesquisado e entendido o que é essa autonomia negra a partir do alimento, e aí eu falo em relação a gênero, homens e mulheres dentro dessa construção negra de autonomia, não é por um viés feminista, não. Eu vou entendendo que eu só consigo continuar a construir isso se eu entendo que a minha ancestralidade é uma tecnologia preta minha e coletiva. Então, se eu me entendo enquanto mulher preta diaspórica,
Eu preciso entender o que essas outras mulheres que vieram antes de mim, o que outros homens pretos fizeram a partir do alimento em comunidade para eu conseguir entender o que eu preciso fazer no futuro. Então, para mim, eu falar de futuro é eu conseguir me reconectar com o meu passado. Porque a gente coloca muito como inovador o que a gente está fazendo, essa conexão com a terra, agronegócio não, né? Essa agronomia, né? Essa coisa toda reflorestada, sendo que isso tudo pessoas pretas sempre fizeram. Essa conexão com a terra, essa conexão com esse movimento, essa conexão com a natureza, povos originários e pessoas pretas sempre fizeram isso aqui. Sendo que só está tendo um status de sabedoria, de tecnologia agora. Uhum. Então, eu me reconectar com o meu passado é principalmente dar valor ao que foi feito ao longo da história pelos meus. Eu não vou estar inventando a roda. Uhum. Eu consegui entender o que minha mãe, o que minha avó, o que a minha bisavó fizeram na cozinha, é dar crédito ao que garantiu a nossa autonomia. Entendeu? Eu tô falando, eu estudo mulheres quitandeiras. O meu segundo capítulo, se ele acontecer, meu Deus, meu orientador está me cobrando, é o mercar dentro do mercado no Rio de Janeiro, né? O que é esse mercado Olojá, que são as feiras, e qual é a importância dessas mulheres e desses homens? E elas só conseguem construir, produzir a partir da manutenção da ancestralidade delas, porque é isso que manteram elas vivas até agora. Então, para mim, não existe futuro se eu não consigo reverenciar o meu passado e dar o verdadeiro tamanho que ele tem. E aí não é com muita preocupação, né, colocando, porque é isso, né, coloca um nome em inglês, vira case, vira... Não, é uma coisa muito simples. É olhar para trás, perguntar para minha mãe, mãe, como eu faço? Mãe, o que minha avó faria nesse exato momento? É estar conectado com o meu terreiro, respeitar o meu pai de santo, a minha mãe de santo, entender que existe uma hierarquia. E é isso. Maravilha, que perfeito. A Lúcia Moraes pediu a palavra para, acho que, fazer alguma pergunta. Lúcia, pode abrir seu microfone para fazer essa pergunta ou algum comentário. Boa tarde. Está um pouquinho barulhento aqui, mas dá para vocês me ouvirem? Estamos te ouvindo. Tá. Então, eu sou de origem indígena, sou do Amapá. E assim, para mim essa história da jaqueira, nossa, quanta coisa eu aprendi, porque a jaqueira fez parte da minha vida. Essa coisa da jaqueira com a cultura africana, com os negros, para mim, assim, é uma descoberta, né? Porque também para os indígenas que falaram também aí, né? Para mim também, minha avó indígena fazia muito uso da jaca, essa coisa que eu nem lembrava mais do cozinhar o caroço da jaca, que a gente muitas vezes matou a nossa fome e cozinhava aquele monte de caroço de jaca, e a gente comparava também com uma fruta que é parecida, chamada fruta-pão, lá no Amapá, que é igualzinha, até o sabor é parecido. E também minha avó fazia uma espécie de farinha, que eu não lembro o que ela acabou de falar, da cozinha, manipular, tinha a questão do plantar, do mexer com a terra, reconectar. Nossa, quanta coisa que eu aprendi aqui, sabe? Eu queria fazer uma pergunta, o que vocês veem assim, de futuro para a jaca, de coisas a partir dessa pesquisa, de descobertas? A minha pergunta seria essa. Maravilha, Lúcia, fantástico. Obrigada, Marisa, Lúcia. Pedro, com vocês. Muito obrigada, Lúcia, pela pergunta, pelo teu interesse. A gente tem, inclusive, fotos de aldeias comendo jaca coletivamente. E a gente acredita que a jaca é um alimento do futuro, é um superalimento. A gente tem uma abundância imensa nessa cidade. A gente está começando um projeto de mapeamento das jaqueiras urbanas, para exatamente as pessoas se apropriarem dessa jaca toda. Você imagina uma árvore é capaz de produzir 0,5 tonelada de alimento por safra. Então, é muita comida jogada no lixo. A hora que a gente chegar e falar assim, não, X toneladas, 100 mil toneladas de jaca caem no chão, estão sendo produzidas na cidade do Rio de Janeiro por ano. Aí a pessoa fala, opa, peraí, isso aí deve ter algum valor, né? Então, a gente está há 7 anos disseminando essa cultura de uso da jaca salgada e ela está se espalhando e a gente vai se espalhando igual a jaqueira, rolando ladeira abaixo e semeando e brotando,
né? Ninguém segura a força dessa jaqueira. E uma outra coisa que eu ia te falar sobre a fruta-pão. A fruta-pão, quando eu estava fazendo pesquisa, foi o que me chamou mais atenção, porque eu descobri um motim que aconteceu no século XVII com os ingleses que foram buscar fruta-pão, porque eles descobriram na Polinésia que a fruta-pão sustentava todos os nativos. E aí eles tinham colônias de cultivo de açúcar, que eles estavam disputando o mercado internacional, que foi a primeira commodity que fez algumas pessoas ficarem milionárias. Aqui no Brasil, a gente chegou a ser o maior produtor de açúcar do mundo, no Pernambuco. E eles estavam fazendo um navio, e mandaram um navio especificamente para trazer a fruta-pão para alimentar os povos escravizados que trabalhavam no Caribe, no açúcar. E é um motim famoso, aquele motim do Bounty. Tem filme, tem livro. Eu não sabia, eu conhecia a história do motim do Bounty, mas não sabia que era uma viagem feita especificamente para fazer essa exportação da fruta-pão da Polinésia para o Caribe. Quando eu achei isso, e eu falei para o Pedro, que Pedro tem essa coisa com vela, ele falou, esse motim do Bounty eu conheço, porque os marinheiros se amigaram com as nativas, não se recusaram a sair da Polinésia. Sair de lá, que estava muito bom. E aí foi uma confusão, porque eles mandaram embora o comandante conseguiu voltar para a Inglaterra, e o Pentelho, vocês me desculpem dizer, voltou, e aí prendeu todo mundo. Acabou tudo em sangue e tragédia. Foi escrito e documentado com o Brasil, e a fruta-pão chama-se Artocarpus altilis. E a jaca chama Artocarpus heterophyllus. E a gente achou um depoimento de um português da época dizendo, mas a jaqueira, a Artocarpus heterophyllus, ela é maior do que a fruta-pão. Então, está aí a conexão e todos esses indícios. Além disso, no Labé, há uma pesquisa do Rogério Oliveira maravilhosa, junto com toda a equipe, que eles levantaram as carvoarias, que existiam nas matas cariocas e que criaram a Cidade da Luz e que sustentavam a Cidade da Luz. Então, até o iníciozinho do século XX, o carvão antes do petróleo era o que iluminava, o que esquentava e também o que apontava as ponteiras das pedras, como é que chama? Da cantaria, que não existia concreto. A gente vai botar um podcast que fala sobre esse trabalho das carvoarias. Então, esses carvoeiros, quem eram? Eram esses negros fugidos que moravam na floresta. O que eles comiam? Comiam jaca. E os geógrafos estão há 8 anos mapearam 2.000 carvoarias. Ele quer que eu pare de falar, mas eu tenho que terminar. Essas carvoarias, eles fizeram mapas das carvoarias e fizeram mapas dos jaqueirais. E aí tem 95%, ou seja, esses carvoeiros comiam jaca.